Olá pessoal, bom dia. Quem fala é o professor Adriano, tá? Então eu vou estar explicando para vocês alguns conceitos de física. Essa é a nossa segunda aula. A semana passada eu passei um resumo para vocês com alguns conceitos e hoje nós vamos dar continuidade, ok? Então vamos lá. Bom, a física é uma ciência exata, né? Qual que é o objetivo da física? O objetivo da física é estudar os fenômenos que ocorrem na natureza, né? O interessante de entender esses fenômenos é que eles podem fazer com que nós consigamos compreender algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia, certo? A física ela tem um papel importante para a sociedade, porque muitas das tecnologias que utilizamos hoje no nosso cotidiano, como rádio, TV, celular, MP3, computador, leis, entre outras tecnologias, né, foram desenvolvidas graças a conceitos e leis que são aplicados na física, ok? Beleza? Então vamos lá. Quais são os ramos da física? Então a física ela é dividida em algumas áreas de estudo, tá? Que tem algumas delas, as principais que nós vamos ver no decorrer do ensino médio. Então nós temos a mecânica, que estuda os movimentos e suas causas. Temos a termologia, que é o estudo do calor. Temos a acústica, que estuda o som. Temos a óptica, que estuda a luz, certo? Temos a ondulatória, que estuda as ondas eletromagnéticas e mecânicas, que não está aqui, mas temos também. Temos a eletricidade, temos a física moderna, que estuda conceitos novos dos anos de 1900 para cá, depois da mudança da física clássica para essa física moderna. Bom, o que nós vamos nos atentar? No primeiro ano, nós vamos estudar a mecânica, certo? Então, a mecânica ela é o estudo dos movimentos, beleza? Então, a mecânica estuda os movimentos, ok? Bom, o que é essa mecânica? A mecânica ela é o ramo da física, certo? Ela é o ramo da física que estuda os movimentos. Essa mecânica ela pode ser subdividida em duas partes, certo? Ela pode ser subdividida na cinemática, que é o estudo do movimento de corpos ou partículas sem se preocupar com as causas que dão origem ao movimento. Então isso é importante. Ela não se preocupa com as causas e nem com os efeitos desse movimento. Então vou destacar isso aqui, certo? E a segunda parte, né, da mecânica é a dinâmica. A dinâmica estuda as causas e os movimentos e os efeitos desses movimentos. Então o que é interessante aqui? Se na cinemática essas causas não são importantes, na dinâmica nós vamos estudar justamente essas causas aí, beleza? Bom, conceitos iniciais. Nós temos aqui os conceitos iniciais. Ponto material ou partícula, né? Então todo objeto onde as dimensões, que é no caso o tamanho, são desprezíveis, ou seja, não são importantes, quando comparadas com o movimento estudado, é chamado de ponto material ou partícula. Qual é o exemplo que nós temos aqui? Temos um carro e uma estrada. Se eu comparar a dimensão desse carro com a dimensão da estrada, o carro tem uma dimensão desprezível. Então, se eu for estudar qualquer coisa relacionada ao movimento desse automóvel, o tamanho dele é desprezível, baseado na análise do estudo que é a estrada aqui. Beleza? Bom, segundo conceito, corpo extenso. Então, todo objeto onde suas dimensões não podem ser desprezíveis, ou não podem ser desprezadas aqui no caso, quando comparadas com o movimento estudado. Então, no anterior, as dimensões eram desprezíveis. Agora ela não pode ser desprezada. Então o que nós temos de exemplo? Nós temos um carro estacionado numa garagem. As dimensões do carro tornam-se consideráveis em relação ao tamanho da garagem. Então aqui no caso não é desprezadas. Então olha só, temos o carro aqui, beleza? Quando eu comparo ele com o tamanho da garagem, ela tem uma relação importante, o tamanho do carro com o tamanho da garagem. Então o carro em relação à garagem, ele vai se tornar um corpo extenso, ok? Terceiro conceito, referencial. Trata-se de um ponto de referência em relação ao qual são definidas as posições de outros corpos. Um corpo está em repouso quando a distância entre esse corpo e o referencial não varia com o tempo.
um corpo está em movimento quando a distância entre esse corpo e o referencial varia com o tempo. Então, o que nós temos de importante aqui? Uma observação, vou destacar. Pode ser observado que o mesmo corpo pode estar em movimento ou em repouso, dependendo do referencial adotado. Então, olha só, você está no automóvel, você, motorista, e um passageiro ao seu lado. Vocês estão a 100 km por hora numa estrada. Você e o passageiro, lado a lado dentro do carro, quando um olha para o outro, a posição de vocês não muda em relação ao outro. Então, ali dentro do carro, o referencial adotado do carro, vocês estão em repouso. Porque a distância entre um corpo não varia com o tempo. Está sempre um lado do outro, lado dentro do carro. Porém, uma pessoa que olha vocês dois de fora do carro vai perceber que vocês estão em movimento. Por quê? A distância entre o corpo, que é a pessoa que está lá fora, e vocês que estão dentro do carro, vai mudar com o tempo. Vai sofrer uma variação. Então, nesse exemplo, vocês podem estar em repouso ou em movimento, dependendo do referencial que for adotado. Beleza? Então, nosso quarto conceito aqui é a trajetória. Chama-se trajetória o conjunto de pontos ocupados por um corpo ao longo de um intervalo de tempo qualquer. Então, você tem aqui um exemplo seguinte. Nós temos dois tipos de trajetória nesse exemplo aqui. Vamos analisar. Imagine um avião em movimento horizontal. Então, um avião aqui, ó, ele está fazendo esse movimento horizontal. Isso aqui é a trajetória do avião. Certo? Num local onde os efeitos do ar são desprezíveis, imagine agora que este avião solte uma bomba. Beleza. Vai imaginando aí. Então nós temos uma variação aqui. Para um referencial, no caso um observador no avião, a trajetória da bomba será um segmento de reta vertical. Então para quem está no avião, a trajetória da bomba é essa. Ou é uma linha reta. É que eu estou usando o mouse aqui, gente, é difícil fazer uma linha reta. Certo? Se o referencial for um observador no solo, a trajetória da bomba é um arco de parábola. Então olha só. Então aqui nós temos a trajetória do avião, que é uma linha horizontal, reta. Temos a trajetória da bomba, que é uma linha vertical, né, reta. E temos a trajetória, para quem observa de fora, que é um arco de uma parábola, certo? Bom, então eu passei para vocês aqui nessa aula a explicação de alguns conceitos da cinemática, ok? Nossa aula vai até aqui, certo? Vocês vão usar esses conceitos para resolver os exercícios que está no arquivo de PDF encaminhado juntamente com o vídeo. Beleza, pessoal? Até mais e até semana que vem. Boa semana para vocês. Professor Adriano na área. Falou. Tchau, tchau.